to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom, I see you. Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse canal é de fazer comparações e, através de comparações, deixar as pessoas inteligentes deliberarem e adquirirem conhecimento. Essas comparações são feitas expondo aspectos, temas comuns tanto ao conhecimento ocidental, ao pensamento ocidental, ventilado na academia, nas universidades, e a sabedoria dos Vedas, a milenar tradição oriental dos Vedas, especialmente textos como o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita, os Upanishads, etc. Ok? Então sejam bem-vindos e venham comigo. Então o tema da nossa videoaula de hoje é o Guru autêntico e de primeira classe. Então, quem é o Guru? Quem é o mestre espiritual? Então, na cultura dos Vedas, o mestre espiritual tem uma importância ímpar, porque ele é o professor, ele é o guia, ele é o mestre que vai fazer a via médium entre ele e Deus e vai entregar esse conhecimento ao discípulo. Ele quem vai conectar a alma condicionada à divindade suprema, a suprema personalidade de Deus. Então o Guru tem papel fundamental dentro da cultura védica, lembrando que o Guru não é uma posição sectária ou particular de uma determinada cultura exótica. Na verdade, para tudo que nós fazemos, nós precisamos ter um Guru ou um professor, porque é fundamental que nós tenhamos alguém que tenha experiência, que consequentemente, devido a essa experiência, tenha se tornado sabedoria e, portanto, vai nos mostrar na prática como é que se faz a coisa. Você pode ter livros de medicina, o Vadimekum, porém, se você não tem experiência em lê-los e utilizá-los, será que você vai poder se dizer médico? Não, você foi instruído, você foi orientado, você foi guiado por um médico experiente. Então esse médico experiente é o mestre, é o Guru. Então, em todas as ciências nós temos um professor, um orientador, um guia, porque para a ciência espiritual, que é a mais fina, a mais refinada, ia ser diferente. Então essa é uma explanação geral sobre a importância do Guru para aquele que busca ascensão, para aquele que busca conhecimento espiritual, conhecimento profundo e científico sobre Deus. Então, por que eu estou colocando essa questão aqui, o Guru autêntico e de primeira classe? Porque em todos os ramos existem pessoas autênticas e pessoas farsantes. Da mesma forma na medicina, você vai encontrar médicos charlatões, médicos negligentes, indulgentes, e você vai encontrar médicos também de primeira classe. Isso em todas as profissões, todos os ramos. Mas porque existem médicos negligentes, indulgentes, você vai rejeitar toda a medicina e o médico em si? Não. Você tem que buscar um médico autêntico, um médico de primeira classe, um médico que seja responsável no que faz. Então, da mesma forma, o mestre espiritual. Existem muitos farsantes, especialmente nos dias de hoje. Então, se você quer um Guru e você quer adquirir conhecimento substancial sobre Deus, se você quer realmente ser ensinado sobre os caminhos da espiritualidade, você tem que encontrar um Guru autêntico de primeira classe. Isso é muito importante. Isso é fundamental, isso é um dos temas chaves, é um dos temas centrais dentro da cultura védica. Encontrar e aceitar um Guru de primeira classe. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que foi um grande filósofo, um grande mestre espiritual, um grande místico no final do século XIX, começo do século XX,
ele dizia o seguinte a respeito desse mundo material da Prakriti, que a dinâmica do mundo material é a seguinte: é um local de enganados e de enganadores. Então, todo local que você vai encontrar pessoas querendo ser enganadas, ou seja, que não estão buscando o autêntico, não estão buscando a coisa de primeira classe, ela como ela é, você vai encontrar enganadores dispostos a enganar essas pessoas tolas. Então ele explica que nos lugares sagrados, nos tirtas, nos lugares de peregrinação na Índia, é muito comum você encontrar mulheres que querem ter relação sexual e consequentemente ter um filho com um sadhu, com uma pessoa santa. Ter um filho com uma pessoa santa é muito valoroso, né? Então essas mulheres de caráter duvidoso e de inteligência duvidosa também vão até esses lugares de peregrinação como Prayag, como Dwarka, como Haridwar, Rishikesh, e tentam ter um encontro solitário, tentam derrubarem, né? Tentam seduzir esses sadhus, esses santos, para ter um filho. Consequentemente, homens espertos e também sem caráter se fantasiam de pessoas santas para esperar essas mulheres. Então, é essa dinâmica entre enganadores e enganados, desculpem, na qual personifica, exemplifica o mundo material. Especialmente na questão da transcendência, na questão da espiritualidade, as pessoas querem o reino dos céus, o reino dos fins, sem abandonarem, sem tirarem o pé do chão, sem deixarem o mundo material, sem tirarem a âncora do mundo material. Então, como é que elas podem alcançar o reino dos céus ainda no mundo material? Então, as pessoas não querem abandonar seus prazeres, seus apegos, seus confortos, a sua vida cômoda no mundo material. Então, elas estão satisfeitas com isso. Então, elas vão tentar adequar o processo de autorrealização, de busca espiritual, o método de yoga, o método de religião, às suas necessidades, aos seus caprichos. Então, como é que elas podem obter conhecimento espiritual, conhecer Deus face a face, da maneira que elas querem, mantendo seus caprichos, seus achismos e a sua zona de conforto? Então, essas pessoas encontram um guru que coadunam com a sua natureza, com a sua mentalidade. Um guru que é permitivo, um guru que satisfaz os seus caprichos, que adula elas, que faz o que elas querem. Então, isso se chama a dinâmica do enganado e dos enganadores, ou daqueles que querem ser enganados, que encontram com o seu enganador. Então eu estou colocando esse tema porque esse é um tema muito importante, a questão do guru na cultura védica, e para a gente se aprofundar mais nesse tema, a gente pode colocar o seguinte questionamento, a seguinte problemática: por que o guru autêntico nunca cai? Assim como o time gigante, né, nunca cai para a segunda divisão, para a série B, o guru autêntico ele também nunca cai. Então, qual seria a característica desse guru fidedigno, desse guru autêntico, desse guru genuíno, que o preserva e nunca faz ele cair? Ao passo que nós sempre estamos ouvindo escândalos sobre gurus que caem, especialmente na década de 60, década de 70, né, que estava na moda ter um guru. Por que a gente sempre ouve sobre as tramas, sobre esses farsantes caindo de sua posição, mas por que o guru genuíno, quais são as características e por que ele nunca cai? Então eu aproveitei para pegar um tema que aconteceu essa semana, né? Saiu uma manchete na revista Época, da editora Globo, né? Talvez isso seja suspeito um pouco, mas saiu uma matéria de algumas páginas na revista Época dizendo com esse tema, né, com essa chamada, né, a ciranda de sexo, dinheiro e mentiras de Prem Baba.
Então a revista está trazendo a suposta denúncia de que o Prem Baba teria abusado sexualmente de algumas de suas seguidoras, um número entre 3 a 6, e teria tomado também a substância ayahuasca, né, que para muitos ela é sagrada e espiritual. Isso pode ser debatido, mas eu não vou fazer isso hoje. Então eu vou deixar o link da entrevista, da matéria, melhor dizendo, aqui na descrição do vídeo. Depois vocês podem analisar e ver e tirar suas conclusões. A minha perspectiva não é de acusar ou defender o Prem Baba. Eu não sou um seguidor do Prem Baba, eu sou um seguidor de Srila Prabhupada, fundador da ISKCON. Mas o ponto é que a revista está fazendo uma denúncia, né, de que ele caiu da sua posição, e eu quero pegar essa questão, esse princípio geral, para analisar por que um guru cai e outro não, que conserva um guru autêntico na sua posição. Tá, eu vou trazer aqui para vocês um trechinho da entrevista, só para dar uma ideia para a gente, né? Só para a gente poder ter uma matéria-prima para trabalhar e ver, analisar. Então aqui abre a citação da revista, né? Com uma voz mansa e a respiração pesada, Prem Baba admitiu pela primeira vez que, diferentemente do que pregava, não tinha sido um adepto pleno de Brahmacharya, a abstinência sexual no hinduísmo. Ou seja, celibato é um conceito que só existe na Índia, né? Sectário, não é universal. Uma pausa aqui para lembrar o que o Guru escreveu sobre o celibato em seu best-seller Amar e Ser Livre. Então, vejam a maneira que a repórter trata esse tema. É a maneira geral, né, a abordagem geral que esse meio de comunicação faz. Primeiramente, que o Prem Baba, nesse momento, devido à denúncia, ele é fresh meat, ele é carne fresca. Então, ele vai ser tratado de maneira cruel, acusativa e bastante invejosa pelos meios de comunicação, porque o objetivo do meio de comunicação é aproveitar do caso, aproveitar do momento para vender revista, né? Não é tanto a informação e transformação e benefício do seu leitor, eles ganham dinheiro, né, da venda de revistas. Assim, grande parte da imprensa funciona sob esse escopo, né? Tá todo mundo correndo atrás do dinheiro, né, do prestígio rápido, né, de tornar, porque isso vai atrair muito a mentalidade das pessoas. Então eles estão oferecendo esse produto, essa carne fresca na forma do Prem Baba, né, porque está cheio, está ávido de lobos sedentos por sangue, né? As pessoas adoram esse tipo de fofoca, esse tipo de comunicação marrom, né, onde existem sexo, drogas, violência, amor passional, todos esses temas picantes, esses temas comburentes atraem, né, as pessoas que, devido à falta de avanço espiritual, busca espiritual, elas estão sedentas por prazer e esse tipo de coisa, né, a carne fresca, ou a pessoa que caiu, a pessoa que se envolveu em confusão, isso atrai muito a mentalidade delas, né? Então isso vende. Então tem esse propósito, uma matéria dessa. Então, novamente, voltando para a matéria, o verdadeiro brahmachari, expressão que se refere também ao adepto do celibato, ele não se importa em ver outro nu, pois ele não está vendo o corpo, ou seja, não é um brahmachari, é o próprio Shukadeva Goswami, praticamente, né? É um próprio transcendentalista em pessoa, não é um brahmachari, um estudante celibatário que está tentando avançar espiritualmente, um estudante, né? Não, já é o próprio Shukadeva Goswami, né? Mas enfim, esse tipo de equívoco grosseiro sempre vai acontecer. Eles não são pessoas espiritualistas, né? Não são pessoas letradas, são pessoas ignorantes.
Então, para ele não há diferença entre homem e mulher. Nesse estágio, toda a sua energia é direcionada para a ascensão, que no caso a ascese mística, né? Ele está pronto para se tornar um canal puro do amor incondicional e do altruísmo. Então, eles estão acusando, né, que os seus seguidores, entre eles artistas e políticos, foram decepcionados, frustrados em suas expectativas. O Prem Baba, ele cancelou muitos dos seus afazeres, né, públicos, e mesmo na Índia, né, para retomá-los daqui a 7 meses. E assim é, né? Muitos dos seguidores vão continuar fiéis, porque eles têm um nível de consciência e vão continuar seguindo o Prem Baba, né, por emoção, pelo nível de consciência que eles têm, para manter, né, essa confluência, esse fluxo entre enganadores e enganados. Isso traz conforto para ambas as partes. E daqui a 7 meses ele volta, né? O pessoal vai estar esquecido, né? A memória brasileira, a memória da alma condicionada é muito limitada, tem vida muito curta. Então ele vai poder voltar para os seus afazeres daqui a pouco, ok? Então essa questão do Prem Baba foi só para a gente poder pensar no guru farsante. Por que o guru farsante, ou a pessoa imatura que não tem a qualificação necessária para se tornar um guru, por que ela cai? E por que a pessoa madura, quais são as suas características, quais são as suas qualificações que nunca a deixam cair da sua posição diante da intempestuosa, da irrebatável, da irrivalizável, da poderosíssima energia material chamada Mahamaya. Por que o guru autêntico, fidedigno, qualificado, maduro, nunca cai diante de Maya, da sedução da energia material, que é uma energia divina, da Vihesha Gunamaima Mamaya Durateya, como explica a Bhagavad Gita? Então, primeiro vamos analisar, a partir dos Vedas, a partir da tradição, através das suas fontes primárias, quais são as características de um guru autêntico, que os Vedas apontam como um guru autêntico. As características norteadoras de um guru autêntico. Então, de acordo com o grande Sri Rupa Goswami da Idade Média, ele vai definir que o guru, ele possui as seguintes qualidades: Vajo Vegam Manasakroda Vegam, Jihva Vegam Udarapasta Vegam, Etam Vegam Yovishahita Dira, Sarvam Pimam Pritivim Sashishat. Uma pessoa sóbria, que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Ou seja, essa pessoa totalmente controlada, totalmente centrada, essa pessoa totalmente reta, totalmente moral, totalmente sob controle de si mesmo, é que, devido a esse autocontrole, devido aos sentidos controlados, ele realmente estabelece um contato com o divino, com o sagrado, com Deus. Ele consegue abrir esse canal retirando todo tipo de obstrução. Então essa pessoa ela vai ter a potência natural de influenciar e guiar pessoas em todo o mundo. As características norteadoras de um guru autêntico. Kiva Vipra Kiva Nyasa Shudra Kenenaya Yei Krishna Tattva Veta Sei Guru Haya. Então, de acordo com Sri Chaitanya Mahaprabhu, no livro Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, Madhya Lila, capítulo 8, verso 128, é explicado: se alguém é um brahmana, um sacerdote, ou um sannyasi, um renunciante, ou mesmo se for um shudra, uma pessoa de 4ª classe, trabalhador braçal, independente do que ele é, do que ele seja socialmente, da sua cobertura temporária, da sua designação corpórea, ele pode se tornar um mestre espiritual se ele conhece a ciência de Krishna, se ele conhece a ciência de Deus, a ciência do amor a Deus, se ele conhece Bhakti Yoga, como explicado nos Vedas, se ele conhece realmente Deus
independente de nascimento, classe, qualquer designação social, material, de gênero, classe, cor, independente de qualquer circunstância material em que a alma esteja, ele é um guru, ele é um espiritual, mas espiritual se ele tem uma conexão com Krishna e consequentemente ele pode dar Krishna para as pessoas. Qualidade de um guru fidedigno. Então, também do Chaitanya Charitamrita Antya-lila, capítulo 4, verso 103, Acharya Pracharya Namera Karaha Duikarya Tume Sarva Guru Tume Jagatera Arya. Você simultaneamente realiza duas funções em relação ao santo nome por seu comportamento pessoal. Então, Guru quer dizer Acharya, ou seja, aquele que ensina pelo comportamento pessoal. Então, mais importante do que mera explanação, do que um preceito, vem o comportamento pessoal. Então, tem muito mais valor o que a pessoa faz, especialmente sua vida íntima, do que simplesmente o que ele fala no púlpito. O que ele fala no púlpito é consequência do que ele faz na sua vida íntima, pessoal. Aí, já nesse nível de maturidade, nesse nível de consciência, esse é o mestre espiritual. Portanto, você é o mestre espiritual de todo mundo, por isso você é o devoto mais avançado do mundo. Qualidades de um guru fidedigno. Para entender essas coisas corretamente, ou seja, as questões espirituais, deve aproximar-se humildemente, com lenha na mão, de um mestre espiritual que é versado nos Vedas e firmemente dedicado à verdade absoluta. Então, para entender essas questões que transcendem as coisas empíricas do mundo, que tratam da fonte causal de tudo, ou seja, o tema da metafísica, o mundo transcendental. Para você entender esses temas, você precisa de um mestre espiritual. Como é que você aborda ele? Será que é simplesmente dando doações e que ele seja conivente com seus desejos e prazeres? Não. Você se rende a ele de maneira humilde. Qual é a qualificação do Guru? Que ele é versado nos Vedas e ele está totalmente dedicado. A sua vida não está dedicada a ganhar dinheiro, a angariar discípulos e se tornar famoso em todo mundo. Ele está dedicado moralmente em conhecer essa verdade absoluta. Então isso é explicado na Bhagavad Gita também. Na Bhagavad Gita, como um livro fundamental, canônico, também vai falar sobre as características do mestre espiritual fidedigno e da sua relação com o discípulo. Ele vai explicar no verso 34 do capítulo 4 da Bhagavad Gita: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshante te jnanam jnanina statua darshanaha. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual fidedigno. O que você deve fazer quando você encontrá-lo? Faça-lhe perguntas com submissão, sem um tom de desafio. Se você já reconhece ele como guru fidedigno, não há necessidade mais de testá-lo. Você já entende se você o aceita como fidedigno. Então, faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. Ou seja, o discípulo, ele auxilia esse mestre espiritual de maneira muito mansa, muito submissa, muito subalterna. Ele é auxiliar, ele é o simples auxiliar do mestre espiritual. Quais são as qualidades do mestre espiritual? Jnana Statua Darshanaha. Pelo fato dele estar vendo, ele está tendo uma experiência prática, pragmática, empírica, pelo fato de ele estar tendo uma experiência direta, vendo a verdade absoluta, ele pode transmitir esse conhecimento. Então, se o mestre espiritual se satisfaz com as perguntas e com a atitude de serviço do discípulo, ele revela a verdade absoluta para o discípulo. Então, esse verso é do Mundaka Upanishad 1.2.12. Então, aqui o nosso amigo Beetlejuice, muito bonito, do personagem do Tim Burton, um grande filme da década de 90, ele veio aqui fazer um protesto. Isso eu já sei, pô. Mas e quanto ao guru autêntico cair?
Isso que eu quero saber. Então ele está querendo saber aqui por que o Guru autêntico nunca cai. Então o Beetlejuice veio aqui no Festival Domingo e ele veio aqui fazer essa pergunta, né? Porque muitas vezes os visitantes não fazem perguntas, né? Ou dormem no meio da aula. Então o Beetlejuice veio aqui fazer essa pergunta no Festival Domingo. Muito bem. Então, para ilustrar a característica do Guru autêntico, eu vou contar uma história contrastando um Guru quase puro, quase maduro, que seria a história de Saubhari Muni, e eu vou contrastar ela com a história de Haridas Thakur. Então, quem foi Saubhari Muni? Então, no 9º canto do Bhagavad Purana, capítulo 6, vem contar a história de Saubhari Muni. Então, Saubhari Muni, ele foi um yogi místico, uma seta, tão elevado, tão elevado, tão elevado, que ele conseguia, pelo processo de Kumbhaka Yoga, de Rechaka, parar a sua respiração, e com isso ele conseguia ir para debaixo d'água meditar. Então ele foi para debaixo do rio Yamuna meditar. E ele ficou por muitos e muitos anos meditando. Essa é a característica desses yogis místicos. Eles podem aumentar a duração de vida por muitos e muitos anos. É uma consciência muito elevada, não é mais uma pessoa comum, mais uma pessoa ordinária. Uma pessoa que está quase alcançando a transcendência. Então ele estava lá meditando nas águas do Yamuna, submerso embaixo d'água. Então, em determinado dia, ele viu, aqui como a gente vê na ilustração, ele viu um casal de peixes copulando. O esposo peixe e a esposa peixe estavam tendo uma relação, né? Estavam se divertindo, e aquilo agitou ele e fez ele voltar para a superfície. Então ele vai procurar uma esposa, né? Ele encontra o rei Mandata. Então ele se casa com as 50 filhas do rei Mandata. Então isso é considerado, de acordo com a cultura védica, uma queda, né? Ou seja, alguém que já estava embaixo d'água, meditando, ou seja, rumo à autorrealização, rumo ao encontro com a verdade absoluta, com a transcendência. Devido a ver uma cópula de peixes transando, isso deixou agitado. Isso é muito curioso, né? Porque como que a atividade sexual de 2 peixes pode agitar a mente de alguém? Porque é ridícula. O que tem de atrativo, o que tem de sensual, o que tem de libidinoso, sexy na relação entre 2 peixes? Não tem nada de atrativo, não tem nada de que possa agitar a mente. Porém, Saubhari Muni ficou agitado e voltou à superfície para se casar. Então isso foi uma queda. Então isso é explicado no Srimad Bhagavatam, mas essa não é a única causa, né? O ponto é que ele tinha ofendido Garuda, né, que é um devoto puro, um associado íntimo do Sr. Vishnu. Na verdade, o Bhagavatam vai explicar mais para frente que essa foi a verdadeira causa, né? Mas o princípio em si, né, de 2 peixes copulando, isso é ridículo, isso é patético. Isso mostra que é uma situação muito extrema, né? Alguém ficar agitado por ver 2 peixes copulando. Então essa é a história de Saubhari Muni, e essa história ela se contrapõe, ela entra em contraste com a história de Haridas Thakur. Então quem foi Haridas Thakur? Haridas Thakur foi um grande devoto do Sr. Chaitanya, que também estava arrumando a transcendência. Ele cantava 300 mil nomes por dia, e devido a ser uma pessoa reconhecidamente santa pelo meio social, o governante do distrito, né, do local, Ramachandra Khan, ficou com muita inveja de Haridas Thakur e enviou uma prostituta para desmascarar Haridas Thakur, pelo menos na opinião
de Sri Ramachandrakam. Qual foi o resultado? Haridas Thakur, ele tinha um voto de cantar 300 mil nomes por dia, né? De cantar 10 milhões, 1 milhão de nomes por mês. Então ele estava lá cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então ele ficou cantando. A prostituta, como a gente vê aí, se exibindo, né? Tentando seduzir de qualquer jeito. Mas acabou que a potência espiritual, o apego a Krishna, o refúgio em Krishna, de Haridas Thakur, refúgio em Krishna, esse o qual Saubhari Muni, como um yogi místico, não tinha. Geralmente os gyanis, os yogis e os munis, eles caminham pelo próprio esforço, né? Assim como os acadêmicos, né? Como os filósofos na academia, eles querem conhecer a verdade absoluta através da sua própria razão, através da sua própria inferência, da sua capacidade mental, da dedução, indução, da sua capacidade lógica e racional. Então, ou seja, pelo próprio esforço. Da mesma forma, esses yogis místicos, eles tentam pelo próprio esforço, através de austeridades, jejuns, controle da respiração, controle da mente, alcançar a verdade absoluta pelo próprio esforço. O devoto não. O devoto, o bhakta, assim como Haridas Thakur, ele toma refúgio em Deus, em Krishna. Como é explicado, né, por Krishna Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja Manikam Sharanam Vraja, Sharanagati. O devoto, ele toma refúgio, ele se rende ao desejo de Krishna e se torna um servo humilde e manso, um mero auxiliar, um mero assistente, um mero servo subalterno de Deus. Então ele está totalmente despojado do egoísmo, né, da ilusão de eu sou o cara. Ahankara. Eu sou o cara que faz tudo, eu sou muito bom, eu sou muito especial, vou conseguir as coisas pelo meu próprio esforço. Isso é ilusão, chamado Ahankara, falso ego, o ego contaminado pela energia material. Então Haridas Thakur é desprovido disso devido à sua devoção, à sua rendição a Krishna. Então, pela sua potência espiritual, pelo cantar dos santos nomes de Krishna, Hari, Govinda, Gopal, Rama, isso influenciou a prostituta, que a prostituta chegou a se render a ele e se tornou a sua discípula. Então aqui nós vemos, né, a prostituta cantando os santos nomes em frente à árvorezinha de Tulasi, que é uma grande devota de Krishna. Tulasi é uma grande deidade sagrada. Aí a prostituta raspou a cabeça, colocou roupa simples, né, de um mendicante, e ficou cantando Hare Krishna na cabana. Enquanto Haridas Thakur aqui está dizendo tchauzinho, bye bye, e foi embora peregrinar para poder se encontrar com a Advaita Acharya e com a Sri Chaitanya Mahaprabhu posteriormente. Então vejam que maravilha, né, a comparação entre essas duas personalidades. Saubhari Muni, que era um grande yogi místico poderosíssimo, mas não tinha refúgio em Krishna, então ele estava meditando embaixo d'água. Imagine que para fazer isso, meditar embaixo d'água, a pessoa tem que ter um nível de consciência, de avanço gigante. Mas com todo esse avanço gigante do seu próprio esforço, quando ele viu o casal de peixes copulando, ele ficou agitado e caiu da sua posição, se casou novamente. Já Haridas Thakur, muito manso, muito humilde, mas que era rendido a Krishna, foi testado por uma prostituta, não só uma vez, mais de uma vez. A segunda vez ele foi testado por Maya Devi, a energia ilusória material, sob a forma de uma mulher belíssima, lindíssima, querendo ter relação sexual com ele num lugar escondido, numa caverna que ninguém ia ver. Mesmo assim, Haridas Thakur não cai da sua posição, devido à sua rendição ao seu refúgio em Krishna. Haridas Thakur aqui, jai. Então, essa é a grande característica do Guru autêntico. O Guru autêntico entende a sua posição efêmera, entende a sua posição como agente social muito pequena, especialmente em relação a Krishna, que a nossa condição nesse mundo material é muito desamparada. Às vezes até um resfriado pode nos matar. Então nós somos muito pequenos, muito deficientes, muito limitados. Então, entendendo isso, a pessoa se refugia em Krishna com toda a sua força, que ela não tem força nenhuma
ela não tem capacidade para superar a potência da energia material. Mas quando ela se refugia em Krishna, então Krishna a protege. Então essa é a característica do devoto. O devoto é muito manso, muito humilde e toma refúgio em Krishna. E aí ele consegue fazer grandes atividades, né? Grandes atos de heroísmo devido à misericórdia de Krishna. Mas o guru imaturo, ele tenta tomar essa posição de Krishna e por isso ele cai. Vamos ver como a gente discute isso mais à frente. Então esse é um dos grandes princípios do guru original, do guru autêntico, do guru que nunca cai, né? Chaitanya Mahaprabhu explicou: Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnana, Amanina Manadena, Kirdanya Sadahari. Aquele que se considera mais baixo que a grama na rua que pisa, cospe, que é mais tolerante que uma árvore, e que, sem esperar honras pessoais, ele não espera que ninguém o respeite, não espera que ninguém fique elogiando, glorificando, não. Ele não espera nada disso, porém ele glorifica, elogia e respeita todos os outros. Ele está sempre disposto a oferecer pleno respeito aos demais. Então essa pessoa com essa mentalidade de não querer prestígio, reconhecimento social, que é um grande obstáculo para o avanço espiritual, mas ao mesmo tempo ele é muito amável, muito bem disposto para com todos os outros, essa pessoa pode cantar constantemente o santo nome de Krishna, o santo nome do Senhor, sem a menor dificuldade. Então, qual é a maneira mais eficiente, qual é a maneira mais prática, mais direta de se refugiar no mestre espiritual e em Krishna? É através do cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então o mestre espiritual autêntico, ele nunca cai, por quê? Porque ele se sente já caído, totalmente baixo. Então pelo fato de ele ser caído e baixo, por ele reconhecer a sua condição totalmente desamparada, totalmente efêmera no mundo como alma, diante da potência estrondosa, da potência gigantesca que é a energia de Krishna, que é a energia material, Mahamaya, devido a esses fatores, ele toma total refúgio, total proteção em Krishna, e a maneira prática de tomar esse refúgio em Krishna é através do cantar dos santos nomes, o Sri Harinama Yagya, ou Sri Harinama Sankirtana, o cantar do mantra Hare Krishna. Vamos lá, meu filho, não trava isso, muito bem. Exatamente como o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati disse, o Sinha, Guru Leão, aquele cujo coração não é inclinado ao serviço devocional a Krishna, mas antes ao intoxicante desfrute material, é completamente incapaz de perceber seu verdadeiro tamanho infinitesimal, como nós somos pequenos. Por natureza, alguém que se empenha em ser o desfrutador não pode compreender verdadeiramente a realidade de sua insignificância. Humildade para o Vaishnava é sinônimo de consciência, ver as coisas como elas são. E tampouco pode ser tolerante. Sim, ele é orgulhoso. O desfrutador dos sentidos materiais é completamente incapaz de renunciar seu falso ego e seu falso prestígio, e não possui qualquer inclinação a demonstrar respeito por outros materialistas similares. Não, os outros materialistas são meus competidores. Eu sou melhor que eles, eu sou mais inteligente, mais bonito, mais esperto. Então essas pessoas têm que me adorar mesmo, essas pessoas têm que me servir. Não o contrário. Senão que eles sempre se invejam mutuamente. Lembre-se, o mundo, como diz o nosso Kapila, o Nostradamus de Contagem, o mundo material é um lugar de cobras engolindo outras cobras. Então, considerações finais para vocês. Aqui são minhas palavras. O verdadeiro guru é desprovido de egoísmo e falso prestígio, do desejo por desfrute material. Por ser muito humilde, ele vê a si mesmo na humilde posição de um servo subalterno de Krishna e de todos os demais. Para o imaturo, que assume a posição de guru sem qualificação, este quer tomar a posição de Krishna como o supremo desfrutador. Então, o guru autêntico, ele sabe que ele é um servo de Krishna e de todos.
o guru imaturo, devido à arrogância, ao orgulho, à contaminação material em sua consciência, ele inconscientemente, indiretamente, ou às vezes diretamente, quer a posição de Krishna. Krishna é o supremo desfrutador. Então o devoto quer que Krishna sempre desfrute, Krishna sempre fique satisfeito. E ele só está ajudando, auxiliando a isso, que Krishna fique satisfeito e desfrute. Mas o guru imaturo, a alma condicionada, é ela que quer desfrutar, ela que quer ser o centro das atenções. Ou seja, em última análise, é ela que quer ser Krishna. O guru autêntico nunca cai, aqui respondendo à pergunta original, né, da problemática desse trabalhinho aqui nosso. O guru autêntico nunca cai porque sabe que todas as honrarias que recebe são em nome e para o Senhor Krishna. Haribo! Então, por isso, não seja um guru farsante, um guru enganador, uma alma condicionada tentando passar por um papel que não pertence a você. Não seja um guru Nutella, não seja um guru Ben-TV, mas seja um guru autêntico, totalmente rendido a Krishna, ensinando sobre Krishna e sobre os nomes de Krishna para as pessoas. Seja um guru Swansa, seja um guru cisne, e não seja um guru Ben-TV farsante Nutella. Seja um guru roots, seja um guru cisne. Bom, terminando, Prabhupada dizia que um carteiro talvez nos entregue $100 no envelope de carta, mas não consideramos que o carteiro está nos dando $100. O dinheiro foi enviado por um amigo e é simplesmente o papel do carteiro entregá-lo como ele é, sem subtrair ou adicionar algum valor. Sua perfeição é que ele entrega os $100 enviados pelo amigo sem mudar nada. Essa é a sua perfeição. O carteiro pode ser imperfeito sob muitíssimos aspectos, mas quando ele cumpre seu papel perfeitamente, ele é perfeito. Então isso é o discurso do Vyasapuja de Prabhupada em New Vrindavana, no dia 2 de setembro de 1972. Srila Prabhupada, Jagadguru, o grande guru autêntico de primeira classe que nunca cai, Ki Jai. Então aqui nós chegamos mais ao final de mais uma videoaula, essa questão discutindo sobre o guru autêntico, porque ele nunca cai, assim como o time de primeira classe, né, time gigante nunca cai para a série B. Então nós terminamos por aqui, nós aproveitamos o gancho, né, do que está ventilando agora na mídia, na imprensa, que foi a suposta queda do Prem Baba. Se bem que para você cair de algum lugar, você tem que ter chegado ao lugar. Como alguém pode cair de algum lugar que nunca chegou? Então eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado pela atenção. Por favor, deem um like, compartilhem, ajudem a disseminar esse conhecimento para que as pessoas não sejam assaltadas por falsos gurus Ben-TVs mais uma vez. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Hare Krishna e tchau!